Nesse vídeo eu vou estar mostrando como eu faço muda dessa planta, da amoreira. Então ela é uma planta que pode ser feito as mudas através da divisão da planta. Ela se ramifica muito pelo solo, então vejam como tem uma ramificação que vai para longe dela. Então vejam que aqui temos um broto da nossa amoreira. Bem, então você aí que ainda não é inscrito no canal, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos vídeos. Então, para que você aumente a chance de sucesso com sua muda da amoreira, faça isso aqui quando for pegar a mudinha. Faça um círculo na volta dela, deixe um torrão bem substancial aqui, um torrão bem de maior tamanho que vocês puderem. Esse aqui ficou meio pequeno, pode ser maior do que isso, mas esse tamanho já serve também. Então isso aqui vai aumentar bastante a chance de desenvolvimento de sua planta. Então aqui está a muda da amora preta, aquela que vocês viram eu removendo ela lá no sítio. Vejam, pessoal, que isso aqui é uma terra muito ruim, é aquela que eu falo que é uma terra muito ruim. Veja que isso aqui é uma argila, é um negócio amarelo, avermelhado, isso aqui é muito ruim, mas ela funciona lá porque tem muita matéria orgânica que cai em cima desse solo, folhas de árvore, decomposição, então tem várias coisas, ela funciona assim. Claro, na época, no inverno eu começo a colocar nutrientes nela para que ela venha frutificar na época. Então eu quero dizer para vocês que essa é uma das formas de fazer muda dessa planta. Existem outras formas, é claro que isso aqui é mais para quem quer artesanal, quem quer ter algumas mudas, fazer algumas mudas de sua planta. Quem quer para produção, por exemplo, daí existem outros métodos que são mais eficientes para desenvolver muito mais mudas. Mas quanto que para quem quer pouca coisa, só multiplicar suas plantinhas, está excelente esse jeito aqui de fazer suas mudas. Bem, então agora que vocês já viram a nossa mudinha que está aqui, eu vou mostrar para vocês o vaso que eu vou usar para estar colocando ela. Isso aqui é um vaso para mudas, pessoal, ele não é aquele vaso que se usa para manter flores. Esse aqui é um vaso transitório, você coloca sua muda nele e no momento que você deseja plantar ela, você tira dele e planta. Então eu uso esse tipo de vaso aqui, que fica mais prático para você tirar dele, e se for preciso você recorta ele na hora de remover a planta, porque o importante é não danificar as raízes da planta. Isso é uma coisa muito importante. Quando for mudar de vaso, tem que ter muito cuidado para não danificar as raizinhas. Ela deve ter uma certa umidade, não deve estar muito seco esse substrato para não se dissolver. Bem, então aqui tem uma diferença também. No fundo desse vaso eu não vou estar usando aquela manta de bidim costumeira que é usada em vasos de suculentas e esses vasos que você usa para manutenção da planta. Nesse eu vou estar usando no fundo dele um pouco de terra do quintal. Ou seja, aquela terra, gente, mais densa, aquela terra que retém mais umidade, aquela terra que não se dissolve assim tão rápido. Então, a terra do quintal é uma terra que nos atende para colocar no fundo desse vaso, porque esse aqui é um vaso transitivo. E depois dessa terra de quintal que eu vou usar no fundo, eu vou usar para completar a nossa muda terra vegetal, que é essa que vocês estão vendo aqui. Ela tem um pouquinho de casca de arroz carbonizado, tem um pouquinho de humus de minhoca, pouca coisa. Mas aí, como eu falo, vai de cada um essa parte. Se você quiser usar essa aqui, você usa. Se você quiser, você tem terra vegetal, você usa. Se não tiver, pode ser humus de minhoca. E pode ser outros tipos, desde que seja um substrato que tenha bastante matéria orgânica, pode ser aquele que você tiver à mão. Bem, então aqui agora vai a nossa terra que eu falei, aquela terra de quintal, no fundo desse nosso vaso, para manter a umidade e manter o nosso substrato sem que ele fique vazando pelo fundo. Então, gente, além disso aqui agora, nós vamos colocar um pouquinho, isso em torno de 10% desse vaso, talvez até um pouco menos, um pouquinho de esterco de codorna bem curtido. Vejam só como fica o esterco de codorna bem curtido. Vejam que ele fica um farelinho.
na verdade não se vê quase esterquinho, pouca coisa tem aqui de esterco mesmo, é mais um farelinho. Ele pode ficar até mais decomposto do que isso. Isso aqui nós vamos colocar, é uma meia colher de sopa desse esterco de codorna, e mais ou menos isso. E aqui, gente, é a farinha de ossos, aquela que a gente compra nas casas do ramo. Isso aqui é farinha de ossos industrializada, isso é muito bom também. Então esse aqui também, uma meia colher de sopa nós vamos colocar dele. Entre os dois vai dar uma colher de sopa que nós vamos colocar aqui no fundo desse vaso e misturar com essa terra. Bem, então agora que nós já colocamos a nossa terra de quintal no fundo desse vaso, colocamos um pouco de esterco de codorna bem curtida, colocamos um pouco de farinha de osso. Então agora vamos colocar a nossa muda, aquela que vocês viram eu pegando lá no sítio. Então está aqui ela, vamos posicioná-la nesse vaso e vamos cobrir ela com esse substrato aqui que eu falei para vocês, que é aquela terra vegetal, mas que vocês podem usar o substrato da preferência de cada um, porque isso aqui tendo matéria orgânica, bastante matéria orgânica, pode ser o tipo de substrato que você tiver à mão. Então aqui está a nossa muda de amora preta plantada no vasinho, esse vasinho transitivo. Então agora na sequência eu vou mostrar para vocês as mudas que eu já fiz aqui dessa forma. Agora que já estamos com a nossa muda plantada, então vamos dar uma boa regada nele, vamos colocar bastante água nele e vamos deixar ele agora, nesse momento, não coloca ele sol pleno, dá um tempo nele aí meia sombra, até ele acostumar bem nesse vaso. Depois que ele já estiver acostumado aqui, aí você vai passando ele para o sol até que ele acostume. Então vejam aqui as que eu já tenho, que eu já fiz há mais tempo. Essa aqui, por exemplo, já tem em torno de uns 3 para 4 meses. Veja o tamanho que ela está. Eu fiz num vaso de garrafa PET, mas não aconselho fazer nisso, porque isso aqui depois fica complicado para a gente passar lá para a terra. Tem que cortar isso aqui, isso é duro, é difícil de cortar, então eu não aconselho fazer nisso. Façam sempre nesses vasos aqui ou em outros tipos de vaso, mas de preferência em vaso que solta mais fácil. Então ela está desse tamanho, essa aqui. Eu tenho mais outras, tem essa aqui um pouco menor, que ela era bem pequenininha quando eu coloquei no vasinho. Veja que ela já está bem desenvolvidinha, então isso aqui já está no ponto de levar ela para um local definitivo. E aqui eu tenho mais uma outra, que inclusive essa aqui, veja que esse negócio ela se enreda, mas nas outras, porque ela é uma espécie de roseira, ela desenvolve um embaraço tipo uma roseira. Essa aqui eu fiz inclusive na areia, também já é uma planta que tem alguns meses aqui e que está bem bonita, então já dá para passar para locais definitivos, todas elas. Bem, meus amigos, então era isso que eu tinha para falar sobre a nossa amora preta, sobre como fazer muda da amora preta. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo vídeo.